Marcos capítulo 16, verso de número 1. O Zé prometeu para nós que vai terminar o camarim amanhã, né, Zé? Diante de Deus e da igreja, amém? Amanhã, 6 horas da manhã, o Zé tá lá junto com o Wagner. Tem que terminar o camarim, amanhã não sai não, hein, Zé? A irmã Tina levou um almoço para nós hoje lá, né, irmã Tina? Glória a Deus. Ontem foi a Liceia, né, Liceia? E amanhã a Nadir. É a Nadir amanhã? Eita, glórias. E sexta-feira é os jovens que vai fazer comida para nós. Como? Eu não sei. Não sei se é marmita que eles vão mandar, não sei se é churrasco, né? Sei lá, Paris 6, coco bambu, os jovens estão com grana, viu? Os jovens estão voando. Todos acharam aí Marcos capítulo 16? Nós vamos ler somente o verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos nesse momento, fale conosco, Deus. Venha sobre esse ambiente, derrama da tua graça e fale nos nossos corações. Que essas mulheres possam servir de exemplo para nós nessa noite, a permanecer naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Esse texto, ele está escrito nos 4 evangelhos. E eu aconselho você, todas as vezes que você for ler a Bíblia, você sempre se atentar em pontos de vista de cada escritor. Porque em cada um deles, irmão, você consegue tirar algo novo, algo que você não estava atento no texto. Às vezes você está lendo a Bíblia rápido, às vezes você está lendo ali porque você tem que fazer o seu devocional e você está um pouco atrasado, então às vezes você passa a leitura correndo, sim ou não? Sim ou não, igreja? Eu leio aquela Bíblia 365 dias. E às vezes eu fico, uns 2 dias sem ler. Então, nossa, está tudo atrasado minha leitura. E aquela correria. Mas quando você vai estudar as escrituras, é importantíssimo você analisar a visão que cada um tem da cena. Então eu quero contextualizar esse texto para você. Esse texto é um dia muito ruim. Na sexta-feira, o nosso Senhor Jesus, ele foi crucificado. Então vem o sábado de descanso, o sábado que não poderia fazer nada. Segundo a lei dos judeus, eles não poderiam trabalhar, não poderiam fazer nada. Então essas mulheres, elas esperam passar esse período, um período de silêncio, um período onde elas não conseguem ter ação. Você já chegou numa circunstância onde você não tem ação no problema? Você olha a situação, mas você se sente de braços atados, você não sabe o que fazer, você não sabe como fazer. E é exatamente essa situação. Só que na madrugada, de manhã bem cedo, no domingo de manhã, elas decidem comprar especiarias e elas vão fazer um ritual. Que ritual é esse? Ungir o corpo de Jesus já morto. Elas vão fazer todo o procedimento necessário no corpo de Jesus. Então elas tinham uma missão, elas tinham um objetivo. Compraram, acordaram de manhã bem cedo e falaram: vamos até aquele local, vamos ungir o corpo do nosso Senhor, vamos cumprir com o ritual dos judeus, vamos cumprir com o sepultamento. Elas tomam uma decisão. Mas mediante essa decisão, quando você vai estudar os outros escritores, você vai perceber que existem algumas coisas que poderiam impedir essas mulheres. Por exemplo, abra comigo em Mateus capítulo 27. Não feche sua Bíblia, nós vamos ler Mateus 27, nós vamos ler João 20. Para você entender um pouco o cenário. Mateus 27, do 62 ao 66, vai dizer assim, no dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixar um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Então você vai perceber que essas mulheres, elas têm uma missão. Nós vamos até o sepulcro de Jesus, nós vamos entrar lá dentro, nós vamos ungir o corpo do nosso mestre. Porém, a circunstância que aparece para elas é uma circunstância muito ruim.
tem um destacamento de soldados lá na porta. Não bastando ter um destacamento de soldados, eles lacraram a pedra. Então imagina mulheres que não são providas de força, sim ou não, mulheres? Ai, pastor, eu carrego um gás. Para. Ai, pastor, galão de 20 litros eu pego. Tudo bem, agora imagina remover uma pedra. Imagina você enfrentar um destacamento de soldados romanos. Imagina uma pedra lacrada. Irmão, olha a circunstância que essas mulheres estão enfrentando. Elas são mulheres, elas têm que enfrentar um destacamento de soldados romanos armados, que estão lá para proteger, para que ninguém entre, e a pedra está lacrada. João capítulo 20 vai trazer mais um cenário. Abra comigo João capítulo 20, verso de número 1. Coloca para mim na tela, por favor. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda, repete bem alto, escuro. Mais uma vez, escuro. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Mulheres que são desprovidas de força para remover uma pedra lacrada, um destacamento de soldados, e estava escuro ainda, irmão. Alguém aqui consegue fazer alguma coisa no escuro? Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem medo do escuro? Hoje a gente estava na obra conversando, e aí enroscou um negócio lá no cano. Irmão, hoje foi um filme de terror lá. Ainda bem que o Wagner e o Zé não estavam lá, para eles não saberem disso. Vocês não sabem o que aconteceu. Tem uns canos que estão entupidos. E um dos pedreiros falou: pastor, aquele lado ali foi culpa minha mesmo. Eu me responsabilizo, eu joguei toda a massa lá. Irmão, eu sei que jogou tanto cimento dentro do cano que entupiu o cano. Aí o que nós fizemos? Nós amarramos uma corda dentro de uma garrafa, porque nós vimos isso na internet. Nós somos desentupidores agora. Amarramos uma corda, certo? Quem foi a ideia? Fabrício. Amarrou a corda da garrafa, puxa, vai puxando a corda que vai vir tudo o entulho. Beleza, tranquilo. Amarramos a corda, começamos a puxar, chegou uma hora que a gente falou assim, travou. Aí vai os mais fortes, e puxa, e nada, e queima a mão com a corda, e não conseguimos. Aí tivemos uma grande ideia, vamos amarrar na moto. Amarramos a corda na moto. Na hora que o Marco Júnior acelerou a moto empinou e a corda não andou. Pastor Igor, um homem sábio, falou assim, vou amarrar no carro. Irmão, você não está entendendo, entrou com o carro lá dentro. Entrou de ré, e aí os caras baixando embaixo do carro, amarrando corda e tal. Pastor Igor foi e acelerou com o carro. Na hora que ele acelerou, o carro saiu tranquilamente. Por quê? A corda estourou. A garrafa agora está no meio do cano. Daqui para cá não vai, daqui para cá não vai. O que a gente falou? Nós vamos tirar isso aqui. Porque não existe nenhuma circunstância que vai nos impedir. Aí o Fabrício começou, gente, dá um aleluia, que é uma explosão de luz no inferno. Eu falei, irmão, eu estou precisando de uma explosão no cano aqui. E aí começa a aleluia daqui, e dei glórias que o diabo não dê vitórias, e a mão esfolada, e a gente tudo sujo. Pastor Igor entrou dentro do ralo lá, colocando a mão dentro do cano, e puxa daqui, puxa de lá. Do nada, o pastor Igor embaixo do altar começou a gritar, ai, ai. Eu falei, o que aconteceu? Ai, não estou conseguindo puxar. Irmão, 7 horas da noite, tinha que vir para o culto. Eu só não consegui mandar mensagem para o pastor Leandro falando que eu não vinha, porque minha mão estava suja, eu não conseguia digitar. Porque você ia pregar hoje, cara. Já ia falar, mano, prega aí que esse cano não vai sair. Aí a gente juntou todo mundo e falou assim, vamos tirar. Mas, resumindo, por que eu estou falando isso? Porque a gente foi lá pro fundo, irmão. Na hora que a gente chegou, um escuro, um breu, um camarim ali. Camarim assim, eu falo camarim, parece que é chique, né? Irmão, você tem que ver que negócio feio. Tipo assim, dá maior medo de ficar lá, sabe? Tem um poço aberto, tem medo de você cair lá dentro. A escada, né? Tem que arrumar, a escada vai ficar bonita amanhã. Mas assim, dá medo de ficar lá. Um escuro, irmão. Nós 3 lá puxando a corda e amarramos a corda no ferro. E aí colocamos as 2 pernas na parede e começamos a deitar assim. Gente, que negócio feio. Aí de repente eu falei pro Fabrício assim, teve esses dias que eu fui lá no fundo da igreja para ir embora, né? Fui pegar minha roupa, tava tudo escuro. Eu falei assim pros caras, vocês têm medo de escuro? As conversas que a gente já tava. Aí começou a falar, não, acho que o inimigo está tentando nos amedrontar. Você começa a perceber que o escuro, ele te impede de enxergar. E quando você é impedido de enxergar, você começa a ver coisas que não existem, sim ou não? Era escuro, tinha uma pedra pesada, um destacamento de soldados romanos armados, e a pedra estava lacrada. E mesmo assim,
nada impediu essas mulheres de avançarem naquilo que elas tinham como missão. O fato de não conseguir enxergar não foi algo que fez elas pararem, irmão. Elas não pararam mediante a circunstância. Sabe qual é o grande problema nosso? A circunstância que nos para. A Bíblia vai contar que um dia Eliseu estava dentro de casa, seu servo Geazi estava lá. De repente chegam vários soldados, um exército inimigo, para na porta da casa deles. Porque tudo que o rei queria fazer, Deus revelava para Eliseu, e Eliseu contava para o rei de Israel. Então o inimigo falou assim: eu preciso matar esse profeta. Ele para com um monte de exército assim na porta da casa dele. De repente Geazi sai para dar uma volta. Na hora que ele sai, abre a porta, um monte de gente lá fora, um exército enorme. Geazi corre para dentro de casa desesperado e fala assim: Eliseu, complicou, cara, tem um monte de gente lá fora para matar nós. Eliseu sai de boa, abre a porta, olha, bacana, bastante gente, hein? Chique o negócio, legal. Aí ele faz uma oração. E a oração dele é: Senhor, abra os olhos do meu servo, para que ele possa enxergar que maior é o que está conosco do que aquilo que está com eles. E de repente Geazi abre os olhos, e quando ele vê, existiam vários carruagens de fogo ao redor daquele outro exército, que era o exército de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, não é porque você não está vendo o resultado que Deus não está fazendo. Ah, mas eu não estou enxergando. Ah, mas a pedra é muito grande. Ah, mas tem muitos soldados. Ah, mas o boleto que vai vencer. Ah, mas as circunstâncias que está pegando. Ah, mas as lutas que aparecem. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se você estiver focado no objetivo que Deus colocou no teu coração, nada vai parar você. Você consegue voltar no texto e entender que nós estamos falando de mulheres? Eu não estou, pelo amor de Deus, desmerecendo as mulheres, mas como é que as mulheres iam enfrentar os soldados romanos, gente? Como é que as mulheres iam lutar com homens com espada? Como é que as mulheres iam remover uma pedra grande? Como é que as mulheres iam fazer algo no escuro, sem enxergar, sem armamento, sem nada? Mas elas tinham um objetivo dentro do seu coração: agradar Jesus. Elas tinham um objetivo: nós vamos fazer e nós vamos cuidar daquilo que é importante. Nós vamos cuidar do corpo de Jesus. A pergunta que eu quero fazer para você é: por que você parou de cuidar do corpo de Jesus? Ah, pastor, muita circunstância dentro da igreja. Quer saber? Eu não quero mais participar da igreja. Ah, muita luta, muito problema, muita dificuldade, muitas coisas falando, muito... Deixa eu te falar uma coisa: não deixa a circunstância parar aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. Tem que ungir um corpo? Então vai e unge o corpo. Ah, mas eu não sou capacitado. Ah, mas eu não sei falar bem. Ah, mas eu não sei tocar direito. Ah, mas eu não sei cantar bem. Ah, mas eu não sei fazer. Se Deus te chamou, irmão, não importa qual é a circunstância do momento, vai e faz. Eram mulheres, estava escuro. No escuro você enxerga coisas totalmente distorcidas. A pedra era grande, ela estava lacrada e tinha vários soldados. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é o problema que você está enfrentando hoje, que é maior que o que essas mulheres enfrentariam? Qual é o problema? Existe a circunstância, ela é negativa, mas a decisão de parar é sua. A decisão de não avançar é sua. Elas poderiam ter falado assim: vamos embora. Ah, deixa o corpo lá. Fazer o quê? Ele também prometeu um monte de coisa, também não fez. Falou que ia conquistar tudo e não conquistou nada, está morto. É assim que nós reagimos às vezes aos problemas. Deus não falou que faria? Agora cadê Deus? Deus não disse que cuidaria? Cadê Deus? Mas uma coisa é certa, irmão: Ele iria ressuscitar o terceiro dia. E naquela manhã, quando elas chegassem lá, o corpo dele já não estaria mais lá, porque ele ressuscitou. Não importa o tamanho da pedra, não importa a circunstância, não importa se está de dia, se está de noite, não importa o tanto de soldados que tenham. Se ele tem um plano e se ele tem um propósito e uma promessa, vai acontecer, amém? Ele ressuscitou. Aí o texto diz então que elas se reúnem e falam assim: deixa a circunstância para lá, vamos embora, vamos fazer. Então Marcos capítulo 16, verso de número 2 ao verso de número 3 vai dizer: no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá a pedra para nós? A pedra da entrada do sepulcro. Só que a versão NTLH, ela vai dizer assim no verso de número 3: no caminho, perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Repita comigo: no caminho. Mais uma vez: no caminho.
Elas se reuniram, compraram as especiarias. Imagina, as mulheres com as sacolas na mão. Ai, vamos lá, ungir o corpo de Jesus. Pá, pá. As mulheres com sacola. De repente, no meio do caminho, a Liceia, uma vira para outra e fala assim: nossa, mas e a pedra? Ah, menina, tem a pedra. Quem vai tirar a pedra? Nossa, complicou. Você lembrou da pedra? Nossa, e a pedra? E agora? Quem que vai tirar a pedra para nós? Sabe onde elas perceberam isso? Repita comigo: no caminho. Pergunta que eu te faço: elas pararam no meio do caminho? Independente da circunstância ruim, elas não pararam, certo? A pergunta que eu quero fazer: por que você está parando? Tem muita gente que parou no caminho. Tem muita gente que no caminho desistiu do casamento. Porque ninguém desiste, gente, no começo. Raramente alguém desiste no fim. Qual é o momento que as pessoas desistem? No caminho. É daqui até aqui existe um caminho. E é nesse caminho que tem muita gente parando. Por quê, pastor? Por causa da pedra. A pedra é grande. A pedra é pesada, pastor. O ministério é cansativo, né? Casamento? Ah, não. Filho? Ah, não. É no caminho que as pessoas abandonam o ministério. É no caminho que as pessoas abandonam a amizade. Não é no começo e nem no fim, é no caminho. É no processo que a gente desiste daquilo que Deus diz que vai acontecer na nossa vida. É no processo que a gente abandona algumas coisas. Eu quero dizer para você que se você não desistir no caminho, você vai chegar e você vai ver grandes coisas da parte de Deus. O problema é que tem muita gente desistindo no caminho. De quando nós começamos a igreja até hoje, você acha que a gente desistiu no caminho, sim ou não? Muita gente. Só que existia uma promessa: nós mudaríamos para um lugar maior, nós veríamos grandes coisas, nós veríamos planos incríveis. Quem não desistiu no caminho vai contemplar a promessa. Mas tem muita gente que desiste no caminho. Tem muita gente que no caminho, quando lembra de um problema, ou quando para e pensa numa situação, fala assim: cara, esquece. Nós não temos a expertise de mudar algumas coisas, de pensar em outras estratégias, de ver a vida com outros olhos, de começar a analisar as coisas de forma diferente. Não, de repente no meio do caminho a gente olha e fala assim: ah, cara, deixa para lá, vamos embora. Mas o que a gente vai fazer com o que gastou? Ah, vamos dar para os pobres. Jesus disse: dá para os pobres. Quem sabe fazendo isso a gente não está agradando ele, vamos embora. Ah, quer saber? Não é tão ruim assim acabar meu casamento. Não é tão ruim assim, tem um monte de gente acabando. Não é tão ruim assim, abandona no meio do caminho. Filho, não quer saber? Manda embora. Vai morar com seu pai, vai morar com sua mãe, vai morar com sua avó, vai morar com a tia, vai morar não sei quem. Tem muita gente desistindo no caminho. Tem muita gente que ainda está tão perto de viver aquilo que Deus chamou para viver, mas está parando no meio do caminho. No caminho de repente acende uma luz. E agora, o que faremos? E agora, para onde nós iremos? Vamos continuar. Deixa eu te falar uma coisa: ninguém vence alguém que tem paciência, irmão. Continua firme, permanece, continua. Mas pastor, não está dando certo, permanece. Pastor, eu não estou conseguindo enxergar a saída, permanece. Pastor, eu não consigo ver além dali, permanece, 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 continua, continua. Não para no caminho, irmão. Não aceite a circunstância. Ah, mas a pedra é grande. Ah, mas a pedra é isso. A pedra está lacrada. Quem é que vai tirar? Nós não temos força. Se você tem um objetivo dentro do teu coração, permanece. Ou você acha que no meio do caminho nós não tivemos vontade de desistir? Se eu for falar só da obra aqui, foi 30 vezes essa semana. Hoje mesmo sentei com o Zé lá no altar e falei: Zé, não aguento mais isso aqui não. A vontade de desistir, irmão, é grande no caminho. Mas quem não para no meio do caminho, contempla a promessa que Deus tinha reservada para aquele dia. Quem sabe você chegou aqui e você está querendo parar no caminho. Eu te entendo. Eu não estou aqui para te julgar, porque só você sabe a dor que você está passando. Mas a mensagem de hoje é: permanece. Pastor, permanece por quê? Porque às vezes a pedra que você está com tanto medo de ter que remover, ou a pedra que às vezes está tentando impedir você de vencer, ou a pedra que às vezes está travando a tua cabeça e o teu coração, essa pedra, muitas vezes, ela já pode até ter sido removida, mas você não sabe. Marcos capítulo 16, verso número 4, coloca para mim na tela, por favor.
Quando, porém, foram verificar, repita comigo, verificar. Mais uma vez, verificar. Você precisa verificar algumas coisas. Tem gente que desistiu no caminho, mas nunca foi lá verificar a promessa. Quando elas foram verificar, viram que a pedra, que era muito... Se o texto está dizendo que a pedra era muito grande, o texto não é tipo nós que exageramos nas coisas, entende? O texto não é que nem homem quando está doente, um exagero. Nossa, eu estou muito doente. Nadir Hill é porque o Gustavo é assim. Ai, amor, vou morrer. Ai, liga pro pastor fazer meu velório. A pedra era muito. Quando elas foram verificar o que tinha acontecido, ela já havia sido. Às vezes você está se preocupando com coisas que nem existem mais. Doeu, né? Tem gente preocupada demais aqui. Ai, pastor, mas como que vai ser? Calma, irmão, nem chegou lá. E quando chegar lá pode ser que nem seja isso que você está imaginando. Não, é porque eu tenho um planejamento. Eu sou organizada. Não, você está se preocupando demais com coisas que nem existem mais. Não, porque tem gente na igreja falando mal de mim, eu sei. Nossa, você também é a última bolacha do pacote, né? Não, porque eu sinto. Não, porque eu sei que está acontecendo. Calma, irmão, nem existe mais pedra. Já foi removida faz tempo. Tem gente que parou no caminho de coisas que já se resolveram faz tempo. Deus está lá esperando você e falando assim: pode vir, eu já liberei o caminho para você. Não, eu não vou porque a pedra é grande. Irmão, vai lá verificar, não tem mais pedra. Já não existe mais pedra. Você está entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Você percebe que tem muita gente que está aqui preocupada com coisas que Deus já resolveu na tua vida faz tempo. Só que você não tem coragem de viver de novo. Às vezes por um trauma, às vezes por um medo. Existem pedras na sua vida emocional que já foram removidas faz tempo. Só que você não consegue se envolver em ministério, em relacionamento, ter amizade com pessoas. Porque você criou uma pedra tão grande que você parou no meio do caminho lá atrás. E até hoje você não consegue mais subir no altar. Até hoje você não consegue mais pregar o evangelho. Até hoje você não consegue mais ter mesa com o pessoal dentro da igreja. Existem pedras que Deus já removeu de dentro de você, mas você faz um esforço para trazê-las de volta para dentro do teu coração. Existem pedras que Deus já removeu. A pedra já havia sido removida, irmão. Mas o que você faz? Você pega a pedra, traz ela para dentro do teu coração e fala assim: não, eu não vou me envolver com ninguém. Não, porque lá atrás, no meio do caminho eu parei. E agora isso está dentro do meu coração. Ah, irmão. Tem coisas que já nem existem mais, mas você ainda continua criando um castelo dentro da tua cabeça. Tem coisas que Deus já removeu faz tempo. Deus já removeu o passado da sua vida. Ele já apagou o passado, Ele já anulou. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não existe mais nenhum escrito de dívida no teu nome. Acabou, irmão. Mas o que você faz? Você ainda continua carregando as pedras do passado. Pedras que nem existem mais. Não, pastor, porque eu sei que as pessoas são assim. Calma, calma lá. Que pessoas são assim? Não, porque as pessoas são más mesmo. É que no caminho lá atrás você desistiu de alguma coisa, você parou e agora você está associando todas as pedras como isso. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Isso aqui é muito importante para a mensagem. Deus removeu a pedra, sim ou não? Porque existia um propósito lá, sim ou não? Qual era o propósito? Jesus ressuscitou. Então alguém removeu a pedra. Deus removeu a pedra. A pedra já havia sido removida. Porque existia um propósito. Cuidado, porque muitos de nós, às vezes pegamos a pedra que foi removida e queremos criar ela novamente no mesmo ambiente. Sabe o que Jesus está falando? Quando eu removo uma pedra, não tente colocar outra pedra no lugar. Porque se você tentar colocar outra pedra no lugar, quem vai ter que remover é você. João capítulo 11. A Bíblia vai dizer que Lázaro havia morrido. Já fazia 4 dias. E ele havia sido posto em um sepulcro. Quando Jesus chegou diante do sepulcro, o que Jesus falou? Remove, tire a... Por que Jesus não tirou a pedra? Porque não foi Jesus que colocou aquela pedra. Foram homens que estavam naquele lugar que fecharam o sepulcro, sim ou não? O sepulcro foi fechado. Alguém colocou uma pedra lá.
Jesus então ele diz algo, Rogerinho. Remove a pedra, tirem a pedra. O que foi que as irmãs falaram para Jesus? Não tire a pedra porque tá fedendo. Sabe por que às vezes a gente não quer que algumas pedras sejam removidas? Porque a gente sabe que quando for removida, vai expor o que está fedendo dentro de nós. Não, pastor, não mexe aqui não, porque se mexer aqui não compensa. Não tem nada a ver. Não, já perdoei faz tempo. Não, meu antigo pastor, não, tá tudo certo. Meu pai, tá tudo certo, pastor. Nem lembro. É mesmo? Então vamos tirar a pedra? Na hora que vai tirar a pedra, sobe o cheiro ruim. Tá fedendo, irmão. Tá morto aí dentro. Tem coisa morta dentro de você. Existem pedras que Deus removeu, mas você faz questão de trazê-las de volta. Por causa das suas crises, por causa das suas cismas, por causa dos seus achismos. Aí você vai e posta. Aí você vai e posta as suas verdades, aquilo que você acredita. Amor é só de mãe. Aí aquela revolta dentro do seu coração. Tira a pedra. Porque tem coisa fedendo aí dentro. Tem coisa suja aí dentro. Deus remove a pedra. Mas a gente não faz questão de ir lá ver. Trazemos a pedra de novo. E agora nós precisamos remover essa pedra. Você está disposto a deixar sair para fora o que está morto hoje? E falar: ressuscita isso que está dentro de mim, Senhor. Tem muita coisa morta dentro de mim. Tem muita sujeira dentro de mim. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Então quando elas chegam naquele lugar, o anjo fala com elas: por que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele que vive, ele não está aqui, ele ressuscitou. Uau. Essa mensagem ecoa até hoje. Até hoje ninguém achou os ossos de Jesus. Até hoje ninguém sabe onde está. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou, irmão. Está sentado à direita de Deus Pai. E esse é o motivo de estarmos aqui. Mas o final do texto, o anjo falando com elas, diz assim em Lucas capítulo 24. Coloca para mim o verso de número 8, por favor. Lucas 24, verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: então lembraram-se das palavras de Jesus. Depois de tudo aquilo, depois os anjos falarem para elas: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aconteceu conforme ele disse, aconteceu conforme ele havia dito. Ele tinha prometido, se lembra? Vocês não se lembram que ele tinha dito que aconteceria isso? Ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Até os fariseus sabiam disso. Até porque eles pediram para Pilatos colocar um destacamento de soldados aqui. Mas vocês são discípulos, vocês não conseguem se lembrar. Ei, minhas filhas, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele vive. E a Bíblia vai dizer: depois dessas coisas, então elas se lembraram das palavras de Jesus. Essa noite o Senhor te trouxe aqui por um único motivo: para que você se lembre das palavras de Jesus ao seu respeito. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês: se lembrem das palavras de Jesus. Vocês que começaram a igreja comigo, Pastor Igor, Leandro, se lembrem das palavras de Jesus. Ele disse que ia fazer. Ele já disse que ia fazer. Até os incrédulos que estão lá fora sabem que ele vai fazer. Mas por que nós paramos de acreditar? Por que nós nos esquecemos? Será que nós nos perdemos no caminho? Será que porque a pedra era grande nós olhamos a circunstância? Será que nós começamos a olhar as coisas agora naturais e esquecemos de ver com os olhos sobrenaturais? Jesus liberou uma palavra: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Aí elas se lembraram. Quando elas viram, elas se lembraram da promessa, elas se lembraram da palavra. O Senhor te trouxe aqui hoje para te lembrar de todas as palavras e todas as promessas que Ele liberou sobre a sua vida, irmão.
Ah, pastor, mas a pedra é grande. Não se importe com a pedra. Ah, mas eu estou querendo desistir, no meio do caminho eu já não estou aguentando mais. Não desista, porque tem uma promessa. Não desiste, porque tem uma palavra. Uma palavra foi liberada sobre a tua vida. Deus falou lá atrás que você seria um pastor. E Deus está falando para você, por que você se esqueceu disso? Deus falou lá atrás, eu vou te usar para tocar as nações. Deus falou com você lá atrás, o teu casamento vai servir de exemplo para muita gente. Pastor, mas eu já não aguento mais as lutas do meu casamento. Não pare no caminho, irmão. Deus está trabalhando em você. Deus está preparando você. Ainda que a pedra seja grande demais, não pare no meio do caminho. Não pare, irmão. O que me faz todos os dias ir lá naquela obra, olhar aquilo lá, ver todas as coisas acontecendo, é me lembrar que existe uma promessa de Jesus. Eu falo todos os dias, eu não aguento mais, eu vou parar, eu não aguento mais. Hoje eu cheguei em casa, falei para a Bruna, eu não aguento mais, eu vou parar. Mas aí eu me lembro das palavras de Jesus. Se lembre das palavras de Jesus. Se lembre daquilo que Deus disse ao teu respeito, irmão. Se lembre que Ele disse que Ele ia salvar o teu marido. Se lembre que Ele disse que Ele ia salvar os teus filhos. Se lembre hoje que Ele disse que Ele ia colocar um negócio próspero na tua mão. Se lembre hoje que Ele falou que te usaria para pregar sobre nações. Se lembre, irmão. Quando elas olharam, elas lembraram. Existe promessa de Deus na minha vida. Existe uma palavra de Deus sobre a minha casa. Não, eu não vou acabar meu casamento, pastor. Ainda que no meio do caminho eu esteja assustado demais, eu vejo que essa pedra é grande demais, eu vou permanecer. Por quê? Porque eu me lembrei que existe uma promessa do sim que eu disse naquele altar. Sabe qual é? Eu não gosto de usar esse termo, mas eu vou usar entre aspas, a maior luta de Jesus com a igreja. A maior luta de Deus conosco. É colocar na nossa cabeça que Ele tem promessas e sonhos para nós, e essas promessas e sonhos não morreram, irmão. O povo no deserto, o povo andando durante 40 dias, Deus falou, vai lá e vê a promessa. Imagina, Rogerinho, vai lá, vê a promessa. É isso que eu tenho para vocês. Mas o povo já tinha se esquecido. Depois de 40 dias, eles já não se lembravam mais do que Deus tinha feito contra o Egito. Irmão, você consegue imaginar as 10 pragas do Egito? O povo de Israel não lutou contra os egípcios. Os egípcios lutaram contra Deus e Deus venceu. Mas quando eles chegaram diante da terra prometida, o que eles fizeram? Olharam para a circunstância, olharam para o gigante, olharam para os problemas. Vocês conseguem entender que a gente é igualzinho a eles? A gente é igualzinho, cara. Eles... 40 dias foi o suficiente para eles se esquecerem de tudo que aconteceu. 40 dias andando no deserto foi o suficiente para eles se esquecerem de todos os milagres que aconteceram lá atrás. Gente, o mar se abriu. Todo o exército egípcio entrou dentro da água. O mar se fechou e matou todo mundo. Deus lutou a guerra deles. O que é gigante perto de uma nação? Eles se esqueceram. Jesus, com os discípulos, acontece a multiplicação dos pães e peixes. 5 pães e 2 peixinhos se transformam em quantos cestos na primeira multiplicação? Quantos cestos sobraram? Repete comigo, 12. Mais uma vez, 12. 12 cestos cheios de pães e peixes sobraram. Acontece a segunda multiplicação dos pães. Quantos cestos sobraram da segunda multiplicação dos pães? Essa aí eu quero ver vocês saberem. Quantos? Fala porque eu esqueci também. Se eu não me engano são 7. Mas depois confirma lá, tá certo, meu teólogo? É isso mesmo? Ou você balançou a cabeça só para não ficar concordando juntos, Stefim? É 7? É, né? Vamos. Pesquisa aí, pastor Google. A segunda multiplicação dos pães, a primeira sobraram 12 cestos cheios, a segunda sobraram 7 cestos. Os discípulos entram no barco. Jesus então, no barco, começa a pregar para os discípulos, diz assim, ó: não se contaminem com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Tá certo? Você é louco, hein? E ele fala assim, ó: não se contaminem com o fermento dos fariseus.
Os discípulos entenderam dentro de si que Jesus estava questionando eles por não haverem trago pão para dentro do barco. E eles começam a discutir entre eles, Aliceia. Cara, tá vendo, mano? Ramelamos. Ó, Jesus está falando aí do pão, cara. Quem que era para trazer o pão? Nossa, tinha que trazer o pão. E eles começam a discutir. Jesus, percebendo a discussão dos discípulos, os questionou. Falou assim: quantos cestos sobraram da primeira multiplicação? Jesus fez a mesma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Ó, que chique. Eles responderam 12. E Jesus questionando: e da segunda multiplicação, quantos cestos sobraram? Eles falaram 7. Jesus para e pergunta para eles: você acha mesmo que eu estou preocupado com pão? Vocês não se lembram dos milagres que eu fiz lá atrás? Você acha que pão é problema para mim hoje? Sabe qual é o maior problema da igreja? A gente se esqueceu dos milagres que nós já vivemos lá atrás com Jesus. Pastor, eu estou desesperado porque eu tenho uma conta altíssima para pagar. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantas contas altíssimas você já teve para pagar? E quantas vezes você já conseguiu pagar elas? Não, pastor, eu estou preocupado porque tem um caso de doença e eu estou muito preocupado. Quantas doenças dessas eu já curou? E por que você está preocupado se Deus vai curar ou não? Jesus traz os discípulos e começam a fazer perguntas. Vocês não se lembram? Vocês não se lembram da primeira multiplicação? Vocês não se lembram da segunda? Vocês acham mesmo que a preocupação minha é pão? A minha preocupação nunca foi pão. A minha preocupação foi vocês entenderem que vocês não devem se contaminar com o fermento dos fariseus. O problema não é pão, porque se ele estalar o dedo, cai pão agora na sua mão. Foi assim que ele fez no deserto. O problema não é o gigante, porque ele destruiu uma nação. Então onde está o problema, pastor? O problema está em nós, que nos esquecemos daquilo que ele falou sobre nós. O problema é que nós estamos indo para o sepulcro, ungir um corpo que já não existe mais, porque ele ressuscitou, mas a igreja esqueceu que Jesus ressuscitou. Nós nos esquecemos que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós nos esquecemos de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o teu propósito. Nós nos esquecemos que Ele disse que no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós esquecemos de Mateus capítulo 28, o último versículo que diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Nós nos esquecemos, irmão. Quando as mulheres chegaram no sepulcro, elas olharam: cadê ele? Vocês não se lembram? Ele disse que ia ressuscitar. Ele já não está mais aqui, ele ressuscitou. E aí elas se lembraram. Nessa noite o Senhor está tentando te lembrar, irmão. Ele está tentando te lembrar da promessa que Ele fez quando você se ajoelhou pela primeira vez no altar. Ele disse que faria. Deus não erra, irmão. Deus não perde uma batalha. Deus não diz que vai fazer e não faz. Se Ele prometeu que Ele colocaria a sua vida para ganhar muitas almas, então por que você está parando no meio do caminho? Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Deus não prometeu que você ia casar? Deus não prometeu que a festa seria linda? Por que você está preocupado? Ele já não fez isso várias vezes. Você acha que no seu vai ser muito difícil Ele fazer? Deus não falou que ia te dar uma empresa e que Ele ia te sustentar, que você só precisava cuidar das coisas dEle, que Ele ia cuidar das suas coisas? Deus não falou com você? Mas por que você está preocupado? Você se esqueceu da promessa? Você se esqueceu daquilo que Ele disse? Será que nós estamos como essas mulheres hoje, que precisamos ver para nos lembrar? Você se esqueceu que Ele disse que cuidaria da tua casa, e um dia você fez uma oração no altar dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você se esqueceu disso, e agora você viu o tamanho da pedra, e agora você viu o tão grande a pedra é, está escuro, tem um monte de soldado lá, a pedra está lacrada. Então, Senhor, eu não vou conseguir. Cara, se Ele falou que ia fazer, Ele vai fazer, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Nós já tínhamos visto a casa do Pai.
E aonde nós estamos indo, não entenda isso como uma soberba, mas ali não é o nosso lugar, ali é só um ponto de transição, irmão. Porque o que Deus nos mostrou é muito maior. Ah, pastor, está se achando. Não, eu vi, eu creio, Ele prometeu. Vai acontecer, irmão. Só não desiste no caminho. Porque essa pedra já foi removida faz tempo. A gente só precisa continuar caminhando em direção a ela. E quando nós chegarmos lá, nós só vamos verificar aquilo que Deus já fez. Só continua no seu casamento. Pastor, mas eu não sei mais o que fazer. Não é você que tem que fazer. Quem vai remover a pedra é Ele, não você. Só permanece no caminho. Só permanece firme naquilo que Deus está falando. E quando você chegar lá, você só vai verificar aquilo que Deus já está fazendo. Deus removeu a pedra. E quando elas entraram, elas se lembraram da promessa. Essa noite você só precisa se lembrar daquilo que Deus tem para a sua vida. Não desistir, não parar, não se entregar, não retroceder, não parar no meio do caminho. Eu sei que está difícil, eu sei que está cansativo, eu sei que está dolorido. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é você que vai remover a pedra, é Ele. Só permanece, irmão. Um passo de cada dia. Ah, pastor, estou muito cansado. Dorme que passa um pouco. Descansa, não pare. Quem está cansado, descansa, não pare, é diferente. A Bíblia vai dizer que nós somos renovados, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada... Dorme. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Dorme que passa. Ah, pastor, mas calma. Só não para no caminho, irmão. Não, mas eu estou muito cansado. Só não para no caminho. É por isso que você está aqui hoje. Porque pode ser que de domingo até o outro domingo você não consiga. Então existe um culto de quarta-feira no meio do caminho, de um domingo para outro, para você não desistir. Se você chegou aqui hoje, é porque Deus está te convidando. Vem para frente. Descanse em mim. Seu fardo está pesado? Toma o meu que é leve. Nós achamos que o reino de Deus é nós fazendo e Deus olhando. O reino de Deus, irmão, é Deus fazendo e nós contemplando e experimentando e vivendo aquilo que Deus está fazendo. Não, pastor, não é isso. Então vamos para a criação da terra. Quem que foi que fez toda a terra? Quem fez toda a terra? O homem foi feito que dia? Fala assim comigo, sexto dia. O homem foi feito no sexto dia. E quando o homem nasceu, Deus falou assim, agora desfruta, é o sétimo dia. Desfruta de tudo que eu fiz. Às vezes a gente acha que a força é nossa. Quem é que vai remover a pedra? Como nós vamos remover a pedra? Como nós faremos? Como nós iremos? Calma, já está tudo feito. Ele fez o caminho. Eu só preciso trilhar pelo caminho que Ele fez. Eu só preciso permanecer na palavra que eu recebi dEle. Mas pastor, e as lutas do processo? As lutas fazem parte, só não se esqueça daquilo que Ele falou. No final, o vencedor, eu darei a coroa da vida. É por isso que o texto está dizendo, aquele que permanecer até o fim. Não é aquele que chegar primeiro, não é aquele que chegar mais rápido, não é aquele que chegar correndo, irmão. É aquele que permanecer. O evangelho é sobre permanecer. É tomar pancada e falar, tá bom, a pancada de hoje já deu, agora eu vou permanecer quietinho e eu vou trilhar o caminho que Deus tem para mim. E Deus vai aperfeiçoando, Deus vai trabalhando, Deus vai construindo, Deus vai fazendo, porque Ele é o Criador, nós somos a criatura. É por isso que Ele nos convida a ser cooperadores de Cristo. Nós somos, apóstolo Paulo vai dizer, porque nós como cooperadores de Cristo, ou seja, Deus está fazendo, eu estou cooperando com Ele. Não é eu fazendo e Deus cooperando comigo, é Deus fazendo. O nosso Deus, Ele continua trabalhando. Mesmo que eu não esteja vendo, Ele continua fazendo. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Aleluias. Ele está aqui, irmão. Ele está aqui, será que você consegue entender isso? Ele está aqui fazendo um convite para você, permanece. Não, pastor, eu não aguento mais o caminho. Calma. Mas e a pedra? Calma. Se o Senhor falou com você, sai do seu lugar, vem para cá. Às vezes você está precisando descarregar tudo que você está sentindo.
Às vezes você está precisando de uma oração. O pastor precisa de uma oração. Sai do seu lugar, vem para cá. Ele está fazendo, irmão.